Olá, mergulhadores! Preparem-se para uma imersão profunda num mundo onde a realidade se transforma como areia movediça. Uau, que imagem. Adoro. Hoje, vamos explorar This is Not Propaganda: Adventures in the War Against Reality, do Peter Pomerantsev. Ah, esse livro é fantástico. Uma verdadeira viagem. Ele mistura memórias pessoais com investigação jornalística global, sabe? Uma mistura bem diferente. Sim, e o mais legal é como Pomerantsev conecta a história da própria família, crescendo como filho de dissidentes soviéticos na Ucrânia com o cenário atual da informação. É como se a gente estivesse entrando num filme de espionagem, né? Total. Imagine viver com medo constante de vigilância, dependendo de informações E contrabandeadas. tentando decifrar sussurros da verdade em meio a narrativas controladas. Tipo, era essa a realidade dos pais dele na Ucrânia Soviética. É um contraste gritante com os dias de hoje, com a internet e tudo. Mas, como Pomerantsev argumenta, a internet, apesar de democratizar o acesso, também amplificou o poder da desinformação, né? Tipo, a manipulação em uma escala nunca vista. E é aí que a coisa fica interessante. Ele usa esse conceito de mapas de rede para visualizar o fluxo de informação. Mapas de rede. É tipo um mapa digital, mostrando quem está por trás de cada narrativa, como ela se espalha. É uma nova maneira de entender o poder na era digital, você não acha? Sem dúvida. E o livro nos leva numa viagem através desses mapas em ação. Das Filipinas à Rússia, da Ucrânia à Estônia, até mesmo de volta à Guerra Fria. Nossa, que jornada. E a primeira parada dessa viagem é nas Filipinas. O Pomerantsev nos coloca dentro de Manila, uma cidade de extremos. Extremos como? Tipo, shoppings gigantescos ao lado de, sei lá, favelas enormes e uma cultura obcecada por selfies e mídias sociais. Entendi. O cenário perfeito para mostrar como as mídias sociais podem ser usadas como armas para ganhos políticos, né? Exato. E o caso do Rodrigo Duterte ilustra isso perfeitamente. É verdade. O Pomerantsev apresenta o Pia, um mestre da manipulação. Ele basicamente construiu o exército online de contas falsas. Virar contas falsas. Tipo aqueles bots que a gente ouve falar. Isso mesmo. Mas o Pi era mais sofisticado. Ele aprendeu a controlar as narrativas online espalhando estrategicamente histórias de crimes, sabe? Sei. Crimes ligados às drogas, gerando medo e conquistando apoio para a guerra às drogas de Duterte. É assustador como ele explorava as emoções das pessoas. Nossa, que pesado. Mas e aí, o que isso significa pra gente? Tipo, pra nós que estamos tentando entender o que é real. É, essa é a questão, né? Se a gente conectar isso ao panorama geral, vemos como somos vulneráveis à manipulação. Especialmente quando algoritmos e conteúdo direcionado mexem com nossos medos e desejos. A gente não é mais só consumidor passivo de informação. A informação está sendo moldada e entregue pra gente. Exatamente. E de maneiras que podem influenciar profundamente nossas percepções. Falando em lutar pela verdade, o Pomerantsev nos apresenta Maria Ressa. A Maria é essa. Ela é chefe da Rappler, um site de notícias independente, e se tornou alvo de ataques online do Duterte. Ah, sim, a Rappler. Lembro de ter lido sobre isso. A história dela é crucial, porque ela, testemunhou em primeira mão a evolução das táticas autoritárias. Nossa, que experiência. Ela cobriu o regime de Marcos, a ascensão da Al-Qaeda, e agora essa ofensiva digital. Ela viu de tudo? A experiência dela mostra como o poder sempre tenta silenciar a dissidência. É verdade. E o livro também nos leva para dentro da infame fábrica de trolls russa, a agência de pesquisa da internet. Ah, é? A Lyudmila Savchuk, uma alma corajosa que se infiltrou nela, revela o trabalho meticuloso: criar personas falsas, infiltrar comunidades online e espalhar desinformação em massa. Caramba! Eles não estavam só inventando coisas, eles estavam criando caos e minando a confiança. Exatamente. O mais impressionante é como a influência da IRA ia muito além da Rússia. Sério. Com operações mirando as eleições americanas e outros eventos globais. O objetivo deles não era necessariamente convencer as pessoas de mentiras específicas. Mas essa guerra, o que ela será? Essa é a minha dúvida, sabe? Corroer a confiança nas instituições e explorar as divisões sociais. É como se eles estivessem tentando transformar a internet num labirinto de espelhos, Ah, onde é impossível distinguir o real do falso. perfeito. E isso levanta a questão: como responsabilizar as empresas de tecnologia por permitir que essas táticas prosperem em suas plataformas? Boa pergunta. A Camille François, especialista em guerra cibernética, argumenta que as regras antigas, tipo liberdade de expressão versus censura, não se aplicam mais. Faz sentido. Precisamos de novas estruturas para lidar com assédio online, a desinformação e a responsabilidade dessas gigantes da tecnologia. O campo de batalha mudou para o online. Mas a luta pela verdade, por uma realidade compartilhada, continua. Com certeza. E o Pomerantsev não se limita a expor o lado negro. Ele também explora como as pessoas estão adaptando suas estratégias de resistência. Que legal. É. Tipo, como elas estão lutando contra isso. Ele examina a natureza em constante evolução dos movimentos de protesto na era digital.
usando exemplos da Sérvia, México e Ucrânia. Entendi. E destaca como os ativistas estão aprendendo a navegar por essa paisagem complexa. E quem que se destaca nessa luta? Um grupo que ele menciona é o Canvas, uma organização sérvia. Eles treinam ativistas em táticas de resistência não violenta. Interessante. O Canvas foi conhecido por seu papel na derrubada de Slobodan Milošević na Sérvia, mas agora eles se tornaram um recurso global, adaptando seus métodos para diferentes contextos. Legal, mas imagino que não seja fácil, né? Manter o ímpeto em um mundo digital cheio de bots, trolls e manipulação online é um baita desafio. É como jogar um jogo em que as regras mudam constantemente e você nunca tem certeza de quem são os jogadores. Exatamente. E esse é precisamente o ambiente que encontramos na Ucrânia. A Ucrânia. É um país que se tornou um campo de batalha fundamental para a guerra de informação, especialmente após a Revolução Maidan de 2014. Ah, sim, lembro. O Pomerantsev usa a Ucrânia como um estudo de caso, sabe? Ilustrando como a Rússia usou a desinformação como arma para justificar a anexação da Crimeia e o apoio aos separatistas no leste da Ucrânia. E como eles fizeram isso? Eles pintaram um quadro de um golpe fascista orquestrado pelo Ocidente, sabe? Explorando medos e divisões na sociedade ucraniana. Nossa, que manipulação! E o custo humano dessa guerra de informação é retratado através de histórias pessoais. De pessoas reais? Pessoas presas no fogo cruzado. Conhecemos a Tetiana, uma ativista lutando para reportar a verdade em meio ao caos. E ficou O Babar, que tentou usar as mesmas táticas contra os separatistas, mas acabou abandonado pelo governo ucraniano. Caramba, que situação. As histórias deles são um lembrete brutal do custo humano desses conflitos. Não é só um jogo, são as vidas das pessoas, seu senso de identidade, sua própria realidade. A gente tende a esquecer disso às vezes. E o Pomerantsev não foge das complexidades. Ele apresenta a história do Babar não para tolerar as táticas, mas para mostrar como as linhas entre verdade e falsidade, certo e errado, podem se confundir. Nossa, é muita coisa para processar. Vemos como a desinformação é usada para semear o caos e a divisão, e a busca por significado, por identidade nesse mundo fraturado. Como fica? Boa pergunta. É aí que a história pessoal do Pomerantsev se torna central. Ele reflete sobre sua própria experiência navegando por múltiplas identidades, sabe? Como filho de imigrantes crescendo em Londres e frequentando a escola europeia. A escola europeia, que interessante. Estudante de diferentes países, aprendendo história de múltiplas perspectivas. Uma maneira de promover um senso de identidade europeia compartilhada. É bem ambiciosa. Era uma visão ousada, enraizada no otimismo pós-Segunda Guerra Mundial. A ideia de uma geração que pudesse transcender as divisões nacionais. Uau. Mas, como Pomerantsev observa, a escola, assim como o próprio projeto europeu, enfrenta desafios, em um mundo de crescente nacionalismo. A ideia de uma Europa unida, um futuro compartilhado, ficou um pouco mais complicada. Exatamente. E isso se conecta ao tema mais amplo do livro. A luta para encontrar significado e identidade num mundo onde as velhas narrativas se desfizeram e a informação está constantemente sendo manipulada. É um desafio que todos nós enfrentamos. Mas e aí, o que mais o Pomerantsev explora? O que vem a seguir nessa jornada? Aí que a coisa fica ainda mais interessante. Ele nos leva para dentro da mente dos estrategistas políticos que moldaram a era da pós-verdade. Nossa, mal posso esperar para ouvir. E prepare-se para algumas revelações surpreendentes sobre como a política de identidade está sendo usada e abusada em todo o mundo. Então, na próxima parte do nosso mergulho profundo em This is Not Propaganda, vamos explorar as entranhas da manipulação política e da busca por identidade num mundo cada vez mais polarizado. Até lá. E aí, prontos para mergulhar de volta? Uma das coisas que o Pomerantsev levanta é como entender o mundo quando os próprios fatos parecem perder o poder. Ele até chama um capítulo de fatos moles, o que eu achei genialmente irônico. É como se a gente estivesse afogando a informação, mas morrendo de sede pela verdade. E ele fala da BBC, né? Um ícone da imparcialidade jornalística, lutando para se manter equilibrada nesse cenário de mídia cada vez mais polarizado. Aquele modelo antigo de apresentar, perspectivas de esquerda versus direita, simplesmente não funciona mais. Pois é, as categorias antigas meio que se dissolveram. E o Pomerantsev destaca como o público agora está fragmentado em inúmeras microcomunidades, cada uma com seus próprios valores e causas, sabe? Tornando a ideia de uma única realidade compartilhada ainda mais distante. Ele compara isso com a era soviética, quando, mesmo ao propagar desinformação, havia uma pretensão de objetividade.
Tipo uma tentativa de disfarçar as mentiras com um verniz de verdade científica. Sim, sim. Mas agora é coisa bem diferente, né? Quase um orgulho perverso em ignorar a verdade. Uma tendência preocupante, com certeza. E ele usa o exemplo do Sean Hannity, comentarista da Fox News, que basicamente argumenta que todas as alegações de objetividade são só opiniões subjetivas disfarçadas. Ele meio que assume o papel de defensor, né? Confundindo ainda mais os limites entre notícia e opinião. E se os veículos de notícias tradicionais estão em apuros e os fatos são moles, para onde a gente vai? O Pomerantsev mergulha no mundo da checagem de fatos online. Mas até lá a batalha é árdua. Solto. Ele descreve um fervor quase religioso entre os checadores de fatos, como se eles estivessem tentando restaurar o caráter sagrado da verdade nesse cenário digital caótico. Mas a própria natureza das mídias sociais, onde as falsidades se espalham mais rápido que os fatos, torna o trabalho deles incrivelmente difícil. Você já viu um checador de fatos mudar a opinião de alguém nas mídias sociais? Parece uma luta em glória. Exatamente. E o Pomerantsev fala sobre como o Facebook foi questionado pelos checadores de fatos por permitir que mentiras descaradas se espalhassem por não fazer o suficiente para protegê-los do assédio online. Isso levanta questões bem importantes sobre o design dessas plataformas, né? Seus algoritmos e como eles priorizam o engajamento em detrimento da precisão. Sem dúvida. O Pomerantsev argumenta que o conteúdo sensacionalista e emocional, que, vamos ser sinceros, prospera nas mídias sociais, na verdade alimenta a polarização e mina o debate racional. E não se trata só da disseminação de desinformação. Ele também destaca pesquisas que mostram como as câmaras de eco online reforçam visões extremas. Totalmente. Quanto mais tempo as pessoas passam nessas câmaras de eco, mais radicais suas posições se tornam. É um ciclo vicioso, né? Impulsionado pela busca por curtidas e retweets, pela validação dentro do seu próprio grupo, independentemente de a informação ser verdadeira ou não. A gente fica preso na bolha. E aí o Pomerantsev, em meio a esse caos todo, encontra alguns lampejos de esperança, histórias de resiliência e resistência. Ele muda o foco para a Primavera Árabe, especificamente a revolta na Síria, e apresenta o Khaled, um jovem que documenta o trabalho dos capacetes brancos. Os capacetes brancos. Aqueles voluntários que arriscam suas vidas para resgatar vítimas de bombardeios na Síria. Ah, sim, lembro deles. Que trabalho incrível. Pois é, a história do Khaled é inspiradora. Ele filmava os capacetes brancos resgatando pessoas dos escombros em Alepo, sabe? Compartilhando o heroísmo deles com o mundo. E por que ele fazia isso? Ele queria combater a narrativa de que todos em Alepo eram terroristas. Ele queria mostrar a humanidade em meio àquele horror. Nossa, que importante. Mas, à medida que o conflito se arrastava e o mundo parecia ignorar o que estava acontecendo na Síria, o Khaled enfrentou uma crise de fé, sabe? Tipo, ele se questionava se valia a pena. Qual o sentido de documentar tudo aquilo se ninguém estava ouvindo, se ninguém se importava? Entendi. E essa desilusão, essa sensação de que ninguém está ouvindo não se limita a um Khaled, né? Exatamente. O Pomerantsev compara a experiência dele com a da Marianna McGlasson, uma enfermeira americana que coordenava a ajuda humanitária em Alepo. Ela passou anos reunindo evidências de crimes de guerra, sabe? Fazendo lobby com políticos, tentando conseguir algum tipo de intervenção, sanções, qualquer coisa para deter o derramamento de sangue. Mas parece que ela também se desiludiu, né? Totalmente. A atenção do mundo se voltou para outro lugar. E ela traça um paralelo entre a indiferença ao sofrimento em Alepo e a ascensão do Donald Trump no ZEUA. Nossa, que paralelo forte. Tipo, se os fatos não importam em Alepo, por que eles deveriam importar numa eleição no ZEUA? Essa é a questão. Reflete uma crise mais ampla da verdade e uma crescente desconfiança nas instituições, nos especialistas, até na própria realidade. E aí, Pomerantsev volta para sua própria busca por identidade, né? Revisitando suas experiências na escola europeia, aquele experimento de promover uma identidade europeia compartilhada. Sim, mas ele descobre que até essa visão idealista está lutando para se manter à tona em meio à crescente onda de nacionalismo. A escola europeia era baseada na premissa de que a gente pode transcender as diferenças, né? Abraçar múltiplas perspectivas e construir um futuro compartilhado. Mas essa visão está sendo testada nesse mundo onde a identidade é cada vez mais usada como arma. A gente fica com essa sensação de incerteza, né? Se as velhas narrativas se desfizeram, os fatos são moles, como a gente se define? Qual é o nosso lugar no mundo? Perguntas difíceis, sem respostas fáceis. E aí, para onde o Pomerantsev nos leva a partir daqui? Aí que a gente entra na parte mais intrigante do livro. A exploração do Brexit e como a campanha do Leave conseguiu redefinir a identidade britânica. Nossa, mal posso esperar para mergulhar nessa parte. Prepare-se, porque é uma viagem em tanto. Na próxima parte do nosso mergulho, vamos descobrir como a política de identidade se tornou uma arma poderosa nesse novo cenário de informação. Até lá. E aí, mergulhadores, de volta ao nosso mergulho profundo em This is Not Propaganda. A gente viu como a desinformação se tornou global, corroendo a confiança, alimentando a divisão. Mas o que me chamou a atenção foi como essa crise da verdade se cruza com a busca por identidade.
especialmente depois de eventos tipo o Brexit. Verdade, o Pomerantsev mergulha fundo nessa ideia, sabe? De como a campanha do Leave conseguiu redefinir a identidade britânica, criando uma nova narrativa tipo nós contra eles. É isso aí. E ele apresenta o Thomas Borrell, o cara por trás da estratégia digital da campanha do Leave. O Borwick é um personagem e tanto. E com essa abordagem baseada em dados, ele argumenta que as formas tradicionais de entender o eleitorado, tipo classe, ideologia, até preferências de consumo, estão ultrapassadas. Tipo, ele jogou tudo isso fora. Ele se concentra em identificar grupos específicos com base em suas ansiedades, medos e desejos. E aí, adapta as mensagens para explorar essas emoções. Nossa, que manipulação. É fascinante e assustador ao mesmo tempo, né? Como ele trata isso como um jogo, sabe? Quase como se estivesse jogando xadrez com a vida das pessoas. Pois é, reduzindo questões complexas tipo imigração, soberania nacional, incerteza econômica, a meros pontos de dados, a serem manipulados para ganho político. E o sucesso do Brexit, em parte devido a essas táticas, mostra que a coisa funciona. E não é só o Brexit. O Pomerantsev também explora como Partido Trabalhista. Em resposta, elaborou sua própria versão da política de identidade, reunindo o apoio em torno do slogan "para muitos, não para poucos". Interessante. Mas aí fica a questão. Como retomar esses conceitos, o povo, os muitos, daqueles que os usam como arma para divisão? Como se separa o joio do trigo, né? Exatamente. E o Pomerantsev se baseia no trabalho da Chantal Mouffe, uma teórica política. Ela argumenta que a linguagem do liberalismo escolha liberdade foi cooptada pelas elites econômicas. Tipo, distorceram o significado original. Isso. Para justificar políticas que, na verdade, beneficiam os poucos em detrimento dos muitos. Então não se trata só de quem está no poder, mas de como a própria linguagem é usada para moldar nossas percepções e nosso senso de pertencimento. Que loucura. A Mouffe defende uma revitalização dos valores democráticos, um reequilíbrio de poder que priorize a igualdade e a justiça social. Ela quer redefinir os termos do debate. E isso me lembra como o Pomerantsev traça essas táticas de volta à Rússia. Ele fala sobre como estrategistas políticos, tipo o Gleb Pavlovsky, ajudaram a moldar a ascensão do Putin ao poder. Ah, o Putin, um mestre em manipulação. Total. Explorando um sentimento de ressentimento e nostalgia. Da galera que se sentiu deixada para trás pelo colapso da União Soviética. Uma jogada inteligente. E ele escreve isso como uma democracia gerenciada, onde as eleições são realizadas, mas o resultado já está meio que decidido. Através de controle da mídia, manipulação da opinião pública e uso estratégico da desinformação. É como um conto de fadas distorcido, né? Um líder forte que promete restaurar a ordem apelando para as emoções. É isso aí. E o Pomerantsev conecta isso à ascensão de empresas como a Cambridge Analytica, que afirmava usar psicografia, a ideia de traçar o perfil das pessoas com base em seus traços de personalidade para influenciar seu comportamento. Tipo, prever como as pessoas vão agir. Usando dados para manipular as ações delas. Parece coisa de ficção científica. Totalmente. Mas como o Pomerantsev revela, a realidade era bem mais confusa. A queda da Cambridge Analytica, com todos os escândalos e práticas antiéticas, expôs os limites dos métodos deles. No fim das contas, a verdade sempre aparece. Mas a história dele serve como um alerta, né? Sobre os perigos da coleta de dados desenfreada. Com certeza. É um lembrete para ficarmos atentos para questionarmos o que vemos online. É isso aí. Vimos como a batalha pela verdade e a busca por identidade estão interligadas. Mas, para finalizar, o Pomerantsev termina o livro com uma história da família dele. Uma anedota sobre seus filhos gêmeos. Quando perguntados sobre sua identidade, eles respondem: "Eu sou Super-Homem e eu sou Batman." Que legal. Uma resposta simples, mas poderosa. Pois é. Em um mundo onde a identidade é constantemente manipulada, essa resposta é um desafio. Uma recusa em ser definido por categorias ou forças externas. Tipo, eles estão definindo suas próprias identidades. Exatamente. E o Pomerantsev termina revisitando a cidade natal do pai dele, Chernivtsi. Uma cidade na Ucrânia com uma história rica e complexa. Um lugar onde diferentes culturas e identidades se encontraram ao longo dos séculos. Ele vê a cidade como um símbolo da natureza fluida da identidade. Faz todo sentido. É um final apropriado para um livro que nos desafia a pensar além de binários, a abraçar as complexidades do mundo. E saindo desse mergulho profundo em This is not propaganda, o que fica na sua cabeça? O que te fez pensar? Nossa, tanta coisa. Mas acho que o principal é que a gente não pode ser só um consumidor passivo de informação. A gente tem que ser crítico, questionar, buscar múltiplas perspectivas. Concordo plenamente. E nesse mundo inundado de desinformação, a necessidade de pensamento crítico nunca foi tão grande. É um desafio para todos nós. E o livro do Pomerantsev nos ajuda a navegar por esse mundo com mais consciência. É isso aí. Valeu por se juntar a nós nesse mergulho profundo. E até a próxima. Continue explorando, questionando, mergulhando fundo.